Olá! Nós vimos, né, então, na aula anterior, né, nós começamos, né, a falar sobre a questão revisional, né, os primeiros habitantes da América, os primeiros habitantes do Brasil, e aí, dando sequência, estamos falando da questão indígena, né, das etnias, né, dos grupos étnicos, desses primeiros habitantes do Brasil. Então, por exemplo, né, no litoral brasileiro, antes de existir os tupis, foi encontrado, né, a civilização dos sambaquis, né? E agora falando dessa questão indígena, né, das etnias, né, nativas, além das tarefas já citadas, né, caça, pesca, né, os homens, né, que caçavam, que pescavam, e as mulheres é que cozinhavam e se dedicavam aos cuidados das crianças. Além, né, de, a gente viu na aula anterior, elas que eram responsáveis pelo plantio, né? O homem derrubava as matas, a clareira, né, fazia a clareira na mata e as mulheres plantavam. Bem, como as tarefas eram divididas de acordo com o sexo, né? Então, homens, mulheres, crianças, idosos, né? Faziam cestos, por exemplo. Afirma-se que esses povos possuíam uma divisão sexual do trabalho, né? Então, de acordo com o sexo. Então, a gente aí entra a antropologia, entra a sociologia, né? Na visão europeia, os índios, né, os nossos nativos não trabalham, né, são preguiçosos. Mas a gente pode perceber que havia um trabalho, né? Só que diferente do europeu. Bem, aqui nós temos um ritual de antropofagia, né? Que foi estudado lá atrás, né? Que vamos lembrar que os tupis eles comiam a carne do inimigo valente. No caso aqui do Hans Standen, que era um alemão, ele foi considerado um covarde, por isso que ele não foi devorado pelos índios, né? Pelos tupis. E como ele não foi devorado e era um bom desenhista, né? Ele retratou um pouco aí esses rituais de antropofagia, né? Então, a guerra era comum, o inimigo valente prisioneiro era muito bem tratado, recebia uma esposa e depois era devorado, né? Somente o guerreiro inimigo valente. Bem, mesmo sendo agricultores, os tupis não se fixavam em uma região. Deslocavam-se devido ao desgaste do solo, né? A diminuição de reservas de caça e as disputas internas entre grupos rivais. Então, os conflitos entre as tribos tupis eram comuns, né? E, e aí, que nem falei antes do ritual de antropofagia, e aqui os conflitos também depois com os portugueses, né? Os índios não eram tão pacíficos assim. Alguns grupos eram, né? Havia grupos que vão se aliar aos portugueses e grupos que vão enfrentar os portugueses. Então, apesar de possuírem características linguísticas e culturais semelhantes, tribos como as dos tupinambás, dos tupiniquins, dos guaranis, dos caetés viviam em permanente guerra, né? Então, até filmes, né? Que a gente pode assistir, histórias, né? Os tupinambás e os tupiniquins, por exemplo, uma guerra constante. Então, outros povos como os Gês, os Aruaques, de línguas diferentes do Tupi, também viviam em constantes conflitos, né? Então, esses grupos, os Gês, os Aruaques, mais para o interior do Brasil. Aqui, né, os Manaus, né? Então, hoje é a capital do Amazonas, né? Manaus, né? Em homenagem a esse grupo de índios. Bem, então a cultura dos povos indígenas está presente em vários aspectos da atual cultura brasileira. Podemos perceber essa influência em nossa alimentação, mandioca, batata, jabuticaba, maracujá, goiaba, no uso de plantas medicinais, né? Então, várias plantas medicinais aí, plantas manufatureiras
Objetos, né, como a rede de dormir, a canoa, armadilhas de caça e pesca, né? Então, nos instrumentos musicais, né, por exemplo, a flauta, em técnicas de trabalho, né, como a produção de farinha de mandioca, de milho e de peças de cerâmica. Então, se a gente começar a analisar no nosso dia a dia, existe muita herança, né, dessa cultura indígena. Ah, que nem aqui o exemplo das redes de dormir, né? Uma das primeiras coisas que os portugueses, né? É claro que depois vão adaptar, né? Vão usar algodão, por exemplo, né? Vão adaptar. Então, é muita coisa que os nativos daqui, né? Influenciaram depois os europeus. Inclusive, tomar banho todo dia. Bem, então a língua portuguesa também é fortemente marcada pela influência da cultura indígena. Muitos substantivos comuns e próprios originários da língua tupi. Então, o nosso vocabulário, né, está repleto de palavras de origem tupi, né? Palavras, né, como abacaxi, amendoim, nomes de cidades, né? Curitiba, Maceió. É, então acaba até repetindo, né? Mas se a gente procurar, apesar que repetiu aí, existem muitas outras palavras aí, né? Na nossa, né, Cuiabá, né? Na nossa linguagem.